Boa tarde, boa noite, bom dia, turma. Vamos, sem delongas, para as orientações relativas ao trabalho que vocês realizarão para esse componente agora na primeira etapa desse semestre, tá? Preparei uma pequena apresentação aqui de slides, creio que são 8. Vou tentar ser o mais objetivo possível e, já de antemão, deixo-me disponível para quaisquer dúvidas que vocês venham a ter. Primeiro passo: em grupos de até 3 pessoas, máximo 3 pessoas, não adianta pedir para ser mais, pode ser menos. Agora, 3 pessoas é o máximo. Os estudantes deverão escolher um dos seguintes temas: a alfabetização versus letramento. E aí subentende-se que vocês precisam falar das similaridades, das diferenças, para que um serve, para que o outro serve, quais são as bases, os princípios, os parâmetros de um e do outro, e exemplos de atividades de um e do outro. Peço desculpas, estou com uma alergia muito forte. Tema B: letramento autônomo versus letramento ideológico. É o mais difícil dos temas, mas ao mesmo tempo o mais interessante e o mais atual. O que são e em que se diferenciam? C: letramentos múltiplos e letramentos multissemióticos. Não são a mesma coisa, então precisa diferenciar esses dois conceitos, porém, nesse caso, eles mais se aproximam do que se diferenciam. Na verdade, um complementa o outro. Então, trazer essas duas noções, riqueza de exemplos, para que cada uma serve, no que consiste cada uma, exemplos de práticas, ok? Letra D: sequência didática, e tema E: projeto de letramento. São duas metodologias de ensino de língua, não só portuguesa, como qualquer outra. Segundo passo: essas escolhas, então a dos membros componentes do grupo e a do tema escolhido, deverão ser comunicadas por vocês a mim via e-mail. Pode ser o e-mail da turma, pode ser o e-mail pessoal, tá? Havendo mais de um grupo interessado em um mesmo tema, o critério será a ordem cronológica do envio. Então, se 2 grupos, por exemplo, estão interessados no tema A, ganha o grupo que me mandar primeiro, ok? E aí, se vocês mandarem pelo e-mail da turma, fica até aquela comprovação ali de que foi você mesmo que enviou primeiro, tá? Mas se mandar pelo e-mail pessoal também, eu saberei aqui cronologicamente qual e-mail que chegou primeiro. Então, ganha esse grupo. Ah, professor, mas e o outro? O outro já pode até me mandar, se quiser, no próprio e-mail, uma opção de uma segunda opção de tema, porque se algum outro grupo já tiver me mandado antes, você já pega aquela segunda ali e já se garante nela, pelo menos, porque vai que logo na sequência outro grupo já mande aquela segunda antes de você. Então já mande um e-mail para mim com a sua primeira opção e a segunda de preferência, tá? Para que a gente se garanta. Terceiro passo: olhem só, esses nomes que estão aí são nomes básicos do ensino de língua portuguesa. São nomes que, se o nosso componente não tivesse essas míseras 1h30 semanais, a gente leria todos, tá? Mas a gente não tem tempo para isso, uma vergonha. Para mim, o PPC deveria mudar imediatamente, tá? Mas, enfim, esses são nomes importantíssimos para um professor de língua, especialmente português, tá? Então, eu espero que vocês peguem, né? Cada grupo pegue um desses nomes aí para pesquisar o seu tema, né? Cada um desses autores acabou focando em um desses assuntos que eu coloquei para vocês ali como temas do trabalho, e que vocês socializem os escritos desses autores com o restante do grupo, tá? Da sala, na verdade, porque já que nem todo mundo vai ter tempo de ler tudo, pelo menos que leia um e que fique sabendo dos outros em linhas gerais, através da ajuda dos colegas. Então, tendo como base as obras de Roxane Rojo, Magda Soares, Angela Kleiman, Luiz Antônio Marcuski, Schnoile e Dawes e Brian Street,
referências máximas impressionantes na área do ensino de língua, inclusive o Shinoyle Dawes e Brian Street são referências internacionais, tá? Então eles valem para línguas estrangeiras também. Tendo como base essas pessoas, cada grupo precisará fazer uma pesquisa e catalogar as principais informações que auxiliem na compreensão dos conceitos presentes no seu tema, tá? Então, fazer uma pesquisa, fazer um grande fichamento desse livro que vocês forem pegar para ler, selecionar ali quais são as informações mais basilares, mais importantes que um professor de língua deva saber, ok? E aí eu estou dizendo que existem livros de praticamente todos esses autores, eu não conferi se é de todos, mas eu sei que tem da Rojo, tem da Soares, tem da Kleiman, tem do Markuski, não sei se tem Brian Street e Shinoyle Dawes, eu tenho 99% de certeza que tem lá também, tá? Vocês precisam, de preferência, pegar o livro físico na biblioteca, até para aprender a lidar com o livro físico, para não perder isso, tá? Então, a minha preferência vai ser que vocês consultem fonte física, que vocês usufruam da biblioteca que não está lá no campus por acaso. Mas vocês podem complementar os saberes que vocês compilarem nessas obras basilares com outras fontes disponíveis online, porque o que não falta é artigo, dissertação, tese, TCC, que utilizaram essas pessoas aí como fundamentação teórica. Depois que você compilar as principais informações dentro do tema escolhido e que você souber conectar direitinho uma com a outra para poder passar para alguém, tá? O grupo vai precisar encontrar uma forma criativa, dinâmica e didática de socializar os seus saberes com a turma. O que não é criativo, dinâmico e didático? E todo mundo lá para frente com um pedaço de papel e cada um na sua vez falar alguma coisinha e achar que isso é uma apresentação, porque não é, tá? Pelo menos não de nível superior, não de uma licenciatura, não do curso de letras. Então não vai ser considerado uma boa apresentação se você fizer isso. Algumas ideias para vocês apresentarem. Uma dramatização, tá? Que é basicamente um teatrinho, em termos gerais. Vocês vão simular uma sala de aula em que o membro do grupo escolhido como professor vai realizar aquele procedimento. Exemplo, peguei alfabetização e letramento. Então, simula que você está realizando uma alfabetização, mostre o que é uma alfabetização na prática, vai explicando para a turma o que é uma alfabetização e depois realize um letramento. Aí os outros membros do grupo podem simular que são os alunos e vão fazendo pergunta, ou simular que são o narrador daquela peça de teatro e vai explicando para a sala. Enfim, uma dramatização em que você demonstre na prática o que seria aquela coisa que você pegou como tema do trabalho, tá? Preparação de um vídeo explicativo, chamativo e pedagógico. Então, caso você seja do tipo que fica nervoso, nervosa na frente de todo mundo, você pode preparar previamente um vídeo em que fique só você e a câmera, ou só os membros do seu grupo e a câmera, e você possa se soltar mais, explicar melhor, contanto que esse vídeo seja bem feito, chamativo, pedagógico, tá? Que utilize algum recurso aí visual, que ajude a explicar mesmo a temática de uma maneira que prenda a atenção da turma. Ou, olha essa também que legal, se você for bom de desenho, elabore uma mini revista em quadrinhos, um gibi, tá? Explicando o conceito ali, colocando personagens em prática para explicar aquele conceito. E aí precisa de fazer cópias, pelo menos uma para cada outro grupo que tiver ali. Então, 4 cópias no mínimo. Você também pode partir para uma coisa mais expositiva mesmo, uma aula expositiva, pode usar o quadro, pode usar slide, tá? Mas tem que ser dinâmico. Então você precisa fazer, por exemplo, um jogo de perguntas e respostas para a turma, depois que você tiver explicado ali cada conceito, né? E aí oferecer mini prêmios, chocolatinhos ali para o aluno que melhor compreender o conceito explicado, para quem for respondendo cada pergunta, etc. Tá? O ideal, então, é que seja algo um pouco fora da caixinha, ok? Entre outras possibilidades. Na dúvida, se a sua ideia é boa, se a sua ideia é questionável, consulte o professor e eu te direi o que eu acho.
Orientações gerais, a data de apresentação, socialização das informações com a turma é 3 de junho. Eu não me lembro mais se eu coloquei na ementa uma outra data para vocês, porque a data anterior prevista seria o dia 20 de maio, e eu não acho que vocês vão conseguir fazer um trabalho bacana, completo, em 10 dias, ainda mais que tem a questão da mostra, né, na semana que vem, e alguns já se comprometeram em ajudar, então não acho que em 10 dias vocês conseguiriam fazer o que eu estou querendo que vocês façam. Então vejam bem, eu adiei em mais 2 semanas a data prevista anteriormente. Ia ser 20 de junho, não vai ser nem 20, não vai ser 27, vai ser 3 de junho. Então vocês vão ter aí, ó, 24 dias para prepararem esse trabalho. Aí sim, com bom planejamento, é mais do que suficiente para ler, para dividir as informações, para dividir as tarefas, para preparar o trabalho e para praticar. 24 dias, tá? A pontualidade no dia 3 de junho será um atributo essencial. Nesse dia, se você depende de transporte, por favor, dê um jeito, tá? O importante é chegar 7h30 no máximo. No máximo 7h30, que é o horário que começa a aula, você já tem que estar lá. Então, antecedência é de bom tom nesse dia. Professor, fiquei doente. Professor, tem que levar meu filho no médico. Professor, tem que levar minha mãe não sei aonde. Não vai ter segunda chance. Não vai poder apresentar o trabalho em outro dia. Não vai poder apresentar o trabalho por escrito. Ah, mas eu fiz tudo caprichado, eu só não pude ir nesse dia. Infelizmente, não vou poder abrir mão, tá? Ou é nesse dia, ou você vai realizar uma prova desde que entregue o atestado médico ou algum documento legal comprobatório da sua ausência, tá? Então, faltou no dia por algum motivo justo, você vai ter a oportunidade sim de repor o conceito, mas com uma prova. E o tema da prova vai ser justamente os temas que forem apresentados no dia. Então é bom pegar com a turma o que é que foi dito, tá? Cada grupo terá para preparar a logística da apresentação, isso no dia, tá? No dia 3 de junho. E para sua execução propriamente dita, um máximo de 18 minutos. Então, eu quero utilizar música na minha apresentação. Eu quero passar um vídeo, eu quero passar slide. O seu tempo já começou a contar ali, no momento da montagem, tá? Então, você vai ter um máximo de 18 minutos, certo? Por que 18 minutos? Por que esse número quebrado? Porque a gente tem 1h30 de aula, né? A aula vai de 19h30 até 21 horas, que é o horário que é padrão para liberar vocês para o intervalo. 1h30 dá 90 minutos. 90 minutos divididos por 5 grupos dá 18 minutos. Então, eu coloquei aí o tempo máximo que dá para a gente utilizar dentro da aula. Ok? Orientações gerais ainda, nosso penúltimo slide. A ordem de apresentação será decidida pelo professor no dia. É claro que eu posso levar em conta, caso algum grupo queira muito ser o primeiro a apresentar, eu posso levar em conta isso, tá? Não sou tão ditatorial assim, não. Só um pouquinho. Então, será decidida por mim. Então, se ninguém quiser ser o primeiro grupo, eu vou escolher, tá? Por critérios meus, no dia. Para atribuir o conceito A, B, C ou D, vocês precisarão que haja qualidade e relevância das informações e das fontes, por isso que eu friso que vocês busquem aqueles nomes e leiam aquelas obras, tá? Dos autores que eu mencionei alguns slides para trás, a Rojo, a Kleiman, a Soares, o Chenoyle Dolls, etc, etc. Então, precisam ser informações bem embasadas e informações úteis para que a gente entenda aquele conceito que você está nos apresentando. Quantidade suficiente de informações para apreensão do conceito. Então, nem detalhe demais que não caiba em 18 minutos, né? Nem deixando faltar coisa importante para a gente entender aquilo ali. Por isso, a importância de um bom e competente fichamento, tá? Para garantir que vocês peguem justamente as informações mais importantes sobre aquele conceito.
A didática do grupo também vai valer ponto. Então, a qualidade da sua explicação, se você consegue explicar sem precisar de papel, sem precisar muito menos de um celular na sua mão para ir lendo as informações, tá? Então, tem que saber explicar na ponta da língua. Criatividade e dinamicidade. Então, criatividade é quando você prepara algo aí que surpreende, que sai do normal. Dinamicidade é aquela apresentação que faz com que a turma interaja de certa maneira, que não fica só vocês ali na frente falando, considerando que a turma está apenas recebendo. Então, uma apresentação dinâmica é aquela que não tem um tom apenas do início até o fim. É aquela que se movimenta, é aquela que lida com a turma, que considera aquelas pessoas que estão ali, ok? E que até, mas não obrigatoriamente, chama aquelas pessoas para participação também. Isso que é dinâmico. Respeito ao tempo, é 18 minutos, é 18 minutos, tá? Extrapolou isso, você está comprometendo o tempo das outras pessoas, e aí provavelmente eu vou precisar tirar tempo de intervalo. Aí a gente vai ultrapassar as 9 horas, e eu vou querer todos na sala, tá? Então, respeite o tempo do seu colega para que a gente não precise ter esse constrangimento de ultrapassar o tempo normal da aula, porque isso também vai me prejudicar, além de prejudicar quem gosta de lanchar, quem precisa espairecer entre uma aula e outra, tá? Controle o seu tempo. E como que você controla bem o seu tempo? Praticando antes, para saber se você está extrapolando ou se você está sendo abaixo do tempo. E atenção, porque esse é o último critério, mas não é o menos importante. Atenção ao trabalho dos demais grupos. Eu não quero saber de gente relendo papelzinho e se preparando, porque vocês já estão no terceiro período de uma faculdade, vocês já são quase professores, então vocês precisam chegar lá com esses conhecimentos já bem preparados para serem construídos ali e passados para a turma de vocês. Então, por favor, na hora da apresentação dos outros grupos, é para prestar atenção, anotar o que o grupo estiver falando, ainda mais quando aparecer algum conceito muito importante, tá? Então, é um critério em que eu vou prestar muita atenção. Se vocês estão aí atentos, cuidadosos, carinhosos, receptivos com o trabalho dos outros. É para chegar no dia bem preparado, bem competente, com o seu trabalho na ponta da língua, tá? Sabendo explicar para qualquer pessoa o seu trabalho, para não precisar ficar fazendo revisão de última hora. Último slide. Até a data da apresentação, eu, Pedro, estarei disponível por e-mail e presencialmente. Sobretudo, a parte do presencialmente, nas quartas e quintas, para oferecer sugestões para o grupo, opiniões minhas, observações caso alguma coisa esteja incorreta e soluções para eventuais dúvidas que vocês tenham. Novamente eu friso, antecedência e planejamento são altamente aconselhados. Então, eu iria na biblioteca na segunda-feira, tá? Segunda-feira eu já iria à biblioteca e procuraria as obras desses autores que foram mencionados, essas temáticas, ok? E já começaria a leitura na própria segunda mesmo. Conselho de professor. O grupo que puder, atenção para esse, tá? Porque eu coloquei asterisco, porque a turma sabe bem de quem que eu estou falando, então eu não citarei nomes, tá? O grupo que puder acolher colegas, tá? Aqui eu não estou falando de plural, não. O grupo que puder acolher colegas com dificuldade adicional nesse componente e ajudar, tá? A realizar uma boa participação no trabalho, não apenas colocar a pessoa ali como um tapa-buraco, tá? Esse grupo eu vou avaliar com um carinho extra, ok? E nada mais direi, mas eu vou avaliar com carinho extra se vocês puderem inserir, incluir tal pessoa, tá? E ajudar essa pessoa a de fato brilhar da maneira que ela pode, ok? Nada mais a dizer. Muito obrigado pela atenção. Não deixem de ler o e-mail que eu mandei com muito cuidado. Até mais.